Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal no YouTube. Nessa semana a gente passou um tempo sem gravar muitos vídeos, principalmente por causa dessa minha voz aqui, né? Vocês estão vendo que eu fiquei com a voz aqui bastante prejudicada, não sei bem porquê, mas perdi um pouco aqui da voz, né? E aí o que acontece? Com isso a gente acabou gravei só um vídeo essa semana, um vídeo falando sobre o valor da amizade, né? E como que eu vejo que a amizade é um valor importante. Mas por que esse vídeo foi feito, né? Principalmente porque a gente tem feito uma série de vídeos aqui no canal falando essencialmente sobre a natureza humana, né? Será que a natureza humana ela é essencialmente boa, essencialmente má? Tem mais bondade nos seres humanos, ou tem mais maldade? E isso veio numa série de vídeos, né? Uma série de vídeos que tratou disso. Então, o primeiro deles ali, acho que foi O Senhor das Moscas, do livro, né, O Senhor das Moscas, do William Golding, em que esse livro trabalha exatamente essa ideia, né, esse conceito, com uma visão bastante pessimista, né, dos seres humanos. Aquele livro de ficção ali, né, da década de 50, escrito pelo William Golding, que fala do acidente de avião, né, cria ali um cenário em que crianças e jovens caem de um avião numa ilha deserta, e lá eles começam uma espécie de estado da natureza. E ali o que se revela não é uma coisa boa, né, se revela um ser humano predatório, um ser humano um tanto quanto selvagem, né? E então esse livro tem uma visão um pouco pessimista. Junto com isso, eu gravei um outro vídeo que ganhou até uma certa atração em muitos comentários aqui no YouTube, né? Que é o vídeo que fala que a gente tem que ter cuidado ao não confiar em qualquer pessoa, né? E aí o que acontece? Como eu reparei que muitos comentários foram no sentido assim de total desconfiança, né? De você não confiar nos outros, né? Pessoas com muitas histórias de frustração com relacionamento humano, de desentendimento, de ressentimentos também, né? Então isso me deixou um pouco preocupado até, né? Porque eu falei, puxa vida, será que eu estou passando também uma ideia de que a gente não deve confiar em ninguém, né? Será que é isso? E essa não é, né? Não é a maneira que eu penso. Na verdade, eu vejo muito mais bondade nos seres humanos, né? E eu mesmo tenho muitos amigos. Então por isso fiz aquele vídeo, né? Falando sobre o valor da amizade, que pra gente ser feliz de verdade, a gente precisa procurar compartilhar a vida também. E aí, qual a reflexão que eu queria fazer hoje aqui, né? É que ao ver tudo isso, eu percebi duas grandes características, né, nos comentários que foram feitos. Duas características que me chamaram a atenção. A primeira delas é um pensamento um tanto extremado, um pouco radical. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente comenta, né, assim, ó, você tem que ter cuidado ao se relacionar com as pessoas que você não conhece, porque você não deve evitar abrir a sua esfera de intimidade, as coisas que são mais preciosas para você, enfim, e você abrir muito a sua vida, né, para pessoas que você mal conhece. Então isso é uma coisa. E daí, uma outra coisa muito diferente é dizer que você não deve confiar em ninguém. E a gente o que eu vi foram muitos comentários nesse sentido, né, de pessoas dizendo, olha, eu não confio em ninguém, né, não confio nem na minha própria sombra. Então eu acredito que isso é um pensamento extremo, né, que é um pensamento assim de alguém que foi pro lado completamente extremado, né? Quer dizer, uma coisa é não confiar em todo mundo cegamente, outra coisa é não confiar em ninguém
E será que tipo de vida a gente tem quando a gente não é capaz de confiar minimamente em ninguém? Será que esse é um tipo de vida boa, né? Então, primeiro esse pensamento que é um tanto extremo, tá? Que eu notei. Outra coisa que eu percebi, que foi fruto daquele vídeo também, é que poucas pessoas foram capazes de fazer uma autocrítica. Porque eu comentei naquele vídeo, né, que essa nossa natureza, ela comporta em si aspectos bons, mas também aspectos que são maus. Então a gente carrega em nós mesmos tanto sementes de bondade quanto sementes de coisas ruins, né? E que a gente tem que ter cuidado, porque não são só os outros que carregam consigo inveja, competitividade, inimizade, orgulho, que carregam consigo mágoas, ou enfim, né? Não são só as outras pessoas que têm sentimentos que são egoístas. Todas as pessoas, né? Todos os seres humanos convivem com isso, inclusive nós mesmos. E eu vi poucas pessoas, né? Eu comentei isso naquele vídeo, e eu vi poucas pessoas que destacaram esse ponto, né? Dizendo assim, olha, a gente tem que ter cuidado com a gente mesmo, né? Porque é muito fácil a gente olhar para os outros e apontar, né, que o problema dos relacionamentos são sempre as outras pessoas. Então é muito fácil a gente ver que outras pessoas são egoístas, que elas são às vezes maldosas, que às vezes elas se aproveitam de algumas situações para puxar o tapete de outras pessoas ou puxar o nosso tapete, que as pessoas sentem orgulho, prepotência, enfim, todo esse tipo de coisa. Mas é muito difícil ver essas características em nós mesmos. Então, nesse aspecto, né, eu reparei também que muita gente comentou, né, que olha, não confia em ninguém, as pessoas são más e tudo, mas poucas pessoas fizeram essa autorreflexão, dizendo assim, poxa, eu também tenho que tomar cuidado com as coisas que estão no meu coração. E nem sempre o problema são só as outras pessoas, né? Então hoje eu queria reforçar esses dois pontos, né? Primeiro, que a gente não deve ter um extremismo. Qualquer postura que seja radical, eu acho que não é boa, porque nós, né, somos seres complexos. A gente não é assim, criaturas binárias, né? Com aquela visão maniqueísta da vida. Então, ou é tudo ou é nada. A pessoa é só ruim, então ela é só muito boa. As pessoas têm de tudo, né? Tem características boas e características que não são boas. E isso vale para cada um de nós, inclusive para nós mesmos. Então a convivência humana, ela não é uma convivência simples. Por isso que a gente deve ter cautela. Então ter cautela significa, olha, tenha cuidado nos relacionamentos. Não vá entregando tudo, abrindo completamente sua intimidade para pessoas que você não conhece direito, né? Porque a gente nunca leva tempo para que um relacionamento se consolide, que a gente conheça um pouco melhor as pessoas, né? Porque a gente conhecer completamente não conhecemos, mas é possível, pelo menos com um pouco mais de tempo, começar a entender quais relacionamentos a gente pode investir, né? E quais amigos, quais pessoas a gente pode depositar maior confiança. Até porque uma vida que não é partilhada com ninguém é uma vida que eu considero uma vida que não é boa, né? Se uma vida não é partilhada, então você vive sozinho, e a gente não nasceu para isso, para viver sozinhos. Isso não é uma vida que traga felicidade. Eu mesmo, como falei, embora com o tempo e o amadurecimento a gente vai percebendo que a gente precisa ter cautela, né? Que a gente precisa ter tempo para conhecer as pessoas. Eu sou uma pessoa que tenho muitos amigos, né? Tenho muitos bons amigos, então seria até contraditório
da minha parte se eu falasse alguma coisa no sentido contrário, né? No sentido assim de que, olha, você não deve confiar em ninguém. Então essa nunca foi uma mensagem que eu tive a intenção de transmitir, né? Nunca foi esse o teor da minha mensagem. Então ter cautela é importante. Mas por outro lado, se fechar completamente, perder a confiança em todo mundo, eu acho que isso não é uma atitude boa. Porque a gente precisa aprender a conviver, precisa aprender a compartilhar a vida. Então a primeira reflexão minha é essa, né? E como é que a gente faz isso? Ora, é um exercício, né? É um exercício de aprendizado, de convivência e de cautela mesmo. Existe uma sabedoria envolvida aí. Não tem uma fórmula pronta, né? Por isso que a vida, a convivência humana, é uma vida em que a gente investe emocionalmente, mas ela não é desprovida de riscos, né? Então é um exercício de sabedoria, de cautela, de ir tateando de alguma forma e aprendendo a ler os seres humanos, né? A ler as outras pessoas. Então isso, como eu falei, não tem uma fórmula pronta para isso. Mas o que eu acredito é que, à medida que você vai refletindo, fazendo um exercício de autoavaliação, de reflexão, você vai começando a entender melhor os seres humanos, né? Vai começando a compreender melhor as pessoas. E por isso que a cautela é tão importante, né? Então, não vamos confundir ter essa sabedoria, né, com simplesmente abandonar completamente a possibilidade de qualquer tipo de convivência e de vida compartilhada. Porque isso, na verdade, é se fechar completamente para a experiência humana, que é uma experiência essencialmente compartilhada mesmo, né? A gente convive nesse mundo, então não vejo como ser muito diferente disso. Então essa é a primeira coisa. O outro ponto, a outra reflexão que eu trago aqui e o exercício do espelho, né? De olhar para nós mesmos. Porque tem isso também, muitas vezes é mais fácil você ver os defeitos, né, nas outras pessoas. Então é o outro que é egoísta, o outro que não sabe conviver, é outra pessoa que não sabe, enfim, partilhar uma vida, né, porque é alguém que tem inveja, é alguém que tem orgulho e tal. Mas será que essas coisas não estão na gente também? Então será que é sempre a outra pessoa que é um problema para convivência? Ou quantas vezes eu mesmo, né, também não sou justamente a pessoa que torna a convivência uma coisa mais difícil, né? Então é esse tipo de cuidado que a gente precisa ter ao fazer uma autoavaliação. Porque se a gente é sincero, a gente vai perceber que todos nós temos sementes de coisas que não são boas que a gente precisa tentar tirar do nosso coração. Então essas são as duas reflexões principais aqui que eu faço, né? E queria reforçar esse ponto, que eu não acredito numa vida que não seja compartilhada com outras pessoas. Acho que isso é parte da nossa vivência no mundo. E que também eu acredito, e agora acho que isso é um ponto muito relevante, eu penso que o ser humano tem muita bondade. E que, na verdade, a gente, na medida de todo possível, a gente deve procurar o que há de melhor nas pessoas, não o que há de pior. Né? A gente não deve viver tentando olhar nos outros só aquilo que elas têm de ruim, e enfatizar isso. Muito pelo contrário. A gente deve, assim que eu penso pelo menos, né, procurar o que existe de melhor nos outros, né? Ressaltar aquilo que eles têm de melhor. Até porque, quando a gente
ressalta aquilo que as pessoas têm de bom, e que isso sendo verdadeiro, sendo sincero, a gente também estimula nessas outras pessoas justamente essa parte boa, estimula aquilo que é bom. Quando uma pessoa ela é levada a perceber que os outros veem nela coisas que são boas, né? Ela também passa a acreditar nisso e vai normalmente ter despertado em si aquilo que há de melhor. Ao passo que quando a gente convive criticando todo mundo, vendo só aquilo que as pessoas têm de ruim, então assim, isso além de ser uma coisa negativa para a gente mesmo, isso também deprime, oprime e assim, esmaga muitas vezes, né? Sufoca a vida de outras pessoas. Então basicamente é isso, né? Quando alguém, e pensa em você mesmo, né? Quando alguém olha para você com bondade, com compaixão, e que vê em você o que tem de melhor e procura com sinceridade e com contato, com zelo, enaltecer aquilo que você tem de bom, o quanto que isso não te faz bem, quanto que isso não desperta em você o desejo de ser melhor, justamente às vezes você pode até pensar, puxa, eu nem mereço um olhar tão bondoso, né, tão gentil, tão afável assim. Mas só o fato de alguém olhar para você com bondade e mansidão, né, e enxergar em você algo de bom, puxa, como isso tem o poder de nos elevar, né? E o contrário é verdadeiro, né? Se você convive com alguém que apenas te critica, que apenas vê ou procura ver o que há de pior em você, né? Quando você erra, de alguma forma tá ali para te acusar, como que isso não deprime uma pessoa e não traz um desejo exatamente oposto, né? Parece que tira da gente toda a vontade de ser melhor. Então esse efeito, né, tanto do amor quanto da inimizade ou das críticas, né, ele tem um efeito muito poderoso sobre a alma de uma pessoa. Então assim, todos nós, né, todo mundo está numa caminhada para tentar melhorar. E a gente não deve ser excessivamente cruel, né, nem cruel na verdade, nem com a gente mesmo, nem com as outras pessoas, né? Porque isso não constrói nada de bom. Agora, diferente disso que eu estou falando, é você adotar uma postura assim, totalmente inocente, poliana, né? De achar que o mundo é um mar de rosas, né? Que não existe maldade, que não existe coisas que a gente precisa ter cuidado. Então assim, percebe que não dá para ir para um extremo e para o outro, né? Esse é o ponto, né? Essa dificuldade que o ser humano tem. Parece que as pessoas têm dificuldade de encontrar um equilíbrio. Então, esse equilíbrio, ele é importante. Ao mesmo tempo que eu sou capaz de ver que existe bondade no mundo e não vou me fechar completamente, isso também não significa que eu vou passar a achar que posso confiar em todo mundo, né? Que não tenho que ter cuidado, que não tenho que ter cautela. Então, ao mesmo tempo, proteger a sua esfera de individualidade, ter uma esfera sua de autoproteção, autocuidado, não deixar qualquer pessoa invadir essa esfera, mas ao mesmo tempo também se abrir para a convivência com os seres humanos, né? Com as suas complexidades todas. Então isso é muito importante, certo? E aí eu queria fechar esse papo aqui, né, dizendo o seguinte: eu pretendo fazer um vídeo breve, né, que eu vou explorar esse autor aqui, né, o Roger Brennan. Tem esse livro aqui, ó, que se chama Humanidade, uma
História otimista do homem. Então é super interessante isso, porque esse autor ele traz justamente uma visão oposta, né? Vou tratar disso com mais cuidado posteriormente, mas ele assim, ele é o oposto daquela visão do William Goldman, né? Sobre lá do Senhor das Moscas, né? Se lá você tem uma visão pessimista dos seres humanos, aqui você tem uma visão completamente oposta. E ele trabalha exatamente essa ideia, né? Dizendo, a tese dele é que essa visão segundo a qual os seres humanos são maus, né? Que eles não podem, que qualquer rachadura assim, né? Qualquer desestabilização da convivência humana, desse tecido social, levaria as pessoas para aquele estado de barbárie, aquele estado hobbesiano, né, de todos contra todos, né? Então, aquela ideia do Thomas Hobbes de que o ser humano ele é mau por natureza, né? O homem como sendo o lobo do homem. Então, essa tese, ele fala no livro que ela, apesar de ser muito difundida e aceita facilmente, ela é uma tese essencialmente equivocada. Então o que ele vai dizer para nós é que, na verdade, é o contrário. E ele vai trabalhar com muitos exemplos em que os seres humanos, na verdade, são essencialmente cooperativos, eles são solidários. E quando justamente acontecem as maiores crises, é que os seres humanos têm despertado em si o que há de melhor neles. Então, sei lá, vamos pegar um exemplo disso aí, né? Quando tem uma catástrofe, por exemplo, as chuvas e as inundações que aconteceram recentemente lá no sul do país, né? Nessa hora, ele fala, né, que a nossa espécie, o Homo sapiens, ele demonstra e desperta nele o que tem de melhor. Você vê as pessoas se ajudando, você vê as pessoas se sacrificando umas pelas outras, muitas até com o risco da sua própria vida, mas certamente colocando de lado todo o seu conforto para ir atender interesses que não são egoístas, não são interesses seus. Você vê pessoas saindo de regiões distantes do país ou de outros lugares, né, de outros lugares do mundo, e se deslocando em favor de cuidar do interesse de outras pessoas, de socorrer outras pessoas. Então ele fala, olha, isso é a nossa espécie. Nossa espécie, ela é essencialmente bondosa. Então veja com uma visão completamente diferente, né? Inclusive ele no Senhor das Moscas, né, ele cria uma história fictícia em que os meninos caem numa ilha, né? Caem no avião lá numa ilha e aí começa a ter despertado toda aquela selvageria. E olha que interessante, aqui nesse livro ele encontrou uma história real, lá em Tonga, que no ano de 1966, houve uma queda lá de um avião e ficaram lá meninos náufragos, né? E o que ele diz é que nada disso aconteceu. Na verdade, o que se verificou ali na realidade foi uma história de cooperação. E que depois resultou, inclusive, em algumas amizades que duraram mais de 50 anos, né? Então, olha, veja como tudo tem seu contraponto, né? Mas assim, de novo, né? Então, para resumir, a gente não é uma coisa só. Ao mesmo tempo que a gente vê essas histórias de bondade, existem histórias e coisas que nós fazemos como espécie humana que realmente nos surpreendem, né? Pro lado negativo também, pro lado da maldade, né? Essa semana mesmo eu estava estudando uma história, acho que vou concluir aqui com essa história, né? Até para o vídeo não ficar tão longo. Estava estudando uma história de uma criança que nasceu escrava na década de 1820. O Frederick Bailey, né? Que depois virou Frederick Douglass, né? Mudou o seu nome e se tornou um dos maiores defensores do abolicionismo, né? Da escravidão. Mas quem foi o Frederick Douglass, né?
ou Frederick Bailey, foi uma criança que nasceu lá escrava em década de 1820 e ele conta, né, com as palavras dele, que ele via, por exemplo, ele acordava pela manhã com os gritos de uma de suas tias, que era amarrada numa viga e era chicoteada pelo capataz até que seu corpo todo ficasse ensanguentado, né? E que ele dizia, né, que aquele capataz, ele, desde que o sol nascia até o pôr do sol, ele gritava, esbravejava, espancava os escravos no meio do campo, né? Então você pensa, né, o que faz com que nossa espécie possa agir dessa forma também? Ele dizia assim, essa pessoa, a impressão que ele tinha é que ele sentia um certo prazer, uma certa alegria, um certo prazer mesmo, né, em manifestar toda essa maldade, né, como se infligir o mal, o sofrimento a outras pessoas trouxesse para ele mesmo algum tipo de prazer. Então você percebe como as coisas não são tão simples assim, né? Inclusive essa é uma história muito bonita, né? De superação. Mostra que naquele momento ali no sul dos Estados Unidos, né? Haviam leis que proibiam as pessoas de alfabetizar os escravos, porque eles pensavam que se eles adquirirem conhecimento, então eles vão entender, né, a situação que eles vivem e não vão aceitar. E o Frederick Bailey, ele começou, né, primeiro na casa de um dos seus senhores lá, e com a bondade, né, vamos dizer assim, de uma das senhoras da casa, ele começou a aprender a ler, né? Ela ia ensinando ele. O senhor, quando descobriu isso, repreendeu severamente a sua esposa e disse que aquelas lições deveriam parar, e humilhando assim muito, né, o Frederick Bailey, que era uma criança, cerca de 10 anos de idade ali, mas ele descobriu que naquele momento, se ele conseguisse adquirir conhecimento, ele iria superar aquela condição, né? Ele percebeu que esse era o poder, né, que os homens brancos tinham sobre os homens negros, que era o poder do conhecimento, né? Por isso que eles controlavam tudo que os homens escravos, né, que os escravos liam, viam e podiam pensar. E aí tem uma história muito bonita, né, porque ele consegue a muito custo se alfabetizar e depois ele foge para Nova Inglaterra, e onde a escravidão já era proibida, né, e os negros eram livres, e lá ele se torna um dos maiores oradores, né, e vozes poderosas do abolicionismo. Então é uma história muito bonita, né, mas eu estou contando ela para dizer isso, enfatizar principalmente o seguinte, né? O que justifica uma instituição como a escravidão? O que justifica que nós, os seres que somos racionais e temos sentimento em nós, sejamos capazes de escravizar outra pessoa e de manter por tantos séculos uma instituição como essa que foi a escravidão? Então tá vendo como não é simples, né? Você vê como em nós existe e convive ao mesmo tempo coisas que são nobres e que inspiram, né, em termos de bondade, mas também existe maldade, né? Então aqui a gente não tenta simplificar demasiadamente o mundo, né? Por isso que esse é um canal de reflexão, um canal para a gente pensar nessas questões de forma aprofundada, né? Pensar nessas questões filosoficamente, mas acima de tudo, sem tentar simplificar demais o mundo. Bom, eu queria ouvir seus comentários, o que vocês acham desses assuntos aqui, que são sempre muito bons. Eu adoro ler os comentários, eles enriquecem o canal. E nos vemos aí em outros vídeos. Até mais, meus amigos. Tchau, tchau.